vocês. Hoje eu vim gravar um vídeo da 4ª temporada de Riverdale. E hoje é o episódio 7 de Riverdale. Lembrando que falta só 2 episódios para a temporada de Riverdale acabar, né? Que pena. Então é isso, gente. Já deixa seu like, comente e compartilhe. Não se esquece de se inscrever. E além disso, ainda comentar nos vídeos o que vocês estão achando sobre Riverdale. E aí, o que acontece? O Iron Lord, a Hermione, e a Aeromoça, e a Verônica e o Art, né? O centro comunitário do Art, ele manda o xerife Jones fechar, né? O centro comunitário dele, ele tenta fechar. E o xerife Jones falou assim, se eu fosse você, falar assim, foda-se o Iron Lord, e deixasse o centro comunitário aberto, caso da ação de ação de graças, né? E o Art, ele leva lá flores no túmulo do pai dele, com a mãe dele e tudo mais. E aí a mãe dele vai ajudar ele e tudo mais, e acontece isso. E aparece a Darla no episódio que vocês viram, que aconteceu no episódio que acabou de Riverdale. Apareceu a Darla e tudo mais, com aquele negócio do tique, né? Que até o Jug salvou e tudo mais, e ficou tudo bem. Do Tique e da senhora Cooper, né? A Cooper, a mãe da Beth, e a Beth, que matou aquele cara e tudo mais. E ela volta e ela é mãe do Dodger, que tá no hospital, como vocês sabem, tudo mais. E daí ela quer ameaçar o Art, tentar matar o Art, apontar uma arma na cara dele, os irmãos dele, o irmão dele dá um soco no Art e tudo mais. E também a mãe do Art tenta defender ele, fala pra ele sumir de lá e tudo mais. Ela fala que que foi o Art que matou, mas não foi o Art, né? E aí aparece como sempre, ele falando, o Jug falando, né? Falando, mas não apareceu ele falando, narrando e tudo mais. E aí aparece que acontece, a Beth, o Jug liga pra Beth, fala pra ele passar o final de semana ação de graças com ele, né? Em Stormont, e ele vai lá, e só que eles acham que os dois acham que eles estão sozinhos e tudo mais, só que eles não estão. O Brad tá lá, o Brad, né? Sei lá como que é o nome do cara. O Blogger tá lá, o Brad, ele tá lá, e aí ele tá lá né? Ele e a mocinha lá, né? Que tentou envenenar o Jug e tudo mais. A dona, ela tá lá e a Beth tenta descobrir alguma coisinha. Eles estão com fome e tudo mais. Eles estão com fome e tem uma câmera gravando eles, só que eles não sabem da relação íntima deles, só que eles nem desconfiam. Mas eu tenho certeza que foi o Brad, o Brad que ele ponhou a câmera, ou a dona também pode ser. E ele aparece com uma máscara de coelho, a dona também. E aparece com uma máscara de coelho, e a Beth tá com um negócio na cabeça, porque ela tá defendendo o Jug, né? Porque ela não sabe o que tá acontecendo e tudo mais. E ele fala assim, da próxima vez você não aparece com essa máscara. E a Beth já percebeu que eles têm um mistério, né? Como eu falei pra vocês, ia aparecer um corpo, vão ver. O Charles também não apareceu, nem ele, nem o Tic, nada. Mas eu tenho certeza que na outra temporada eles vão aparecer, né? E aí, acontece que a Beth e o Jug, ele e a Beth, o Jug e aquela mocinha lá, a dona e o Bird, eles tentam fazer verdade de desafio. Desculpa, gente, desculpa. A Beth e o Jug, eles tentam descobrir alguma coisa, né? O que aconteceu, né? Lá, tudo mais, porque a Beth, ela acha um negócio de caveira lá no quarto da dona, né? Tipo um negocinho assim, com uma caveirinha, né? Ela vê e ela fala, né? Verdade, desafio, eles tentam descobrir alguma coisa e tudo mais. E aí, todo mundo já sabe que tem certeza que eles têm alguma coisa, né?
com o Sr. Chip e tudo mais. Eu acho que eles também devem ter. Tanto que aquele cara entrou no lugar. Tem o diretor que a dona, ela pegou e falou pro... Depois ela conversou com a Beth. Ela falou assim que foi o Sr. Chip, ela tinha um caso com ele. Depois ela queria terminar com ele e ele não queria. E ele ficou agressivo e tudo mais. Só que eu também não engoli isso. Nem a Beth engoliu. Graças a Deus, ainda bem que ela não engoliu isso, né? E depois ela procura o diretor da escola e fala com ele e tudo mais que aconteceu. O Brad, ele tenta contar pro... Ele conta pro Jug, né? E aí depois tem a Verônica derrubando o peru no chão que eu falei pra vocês, que ela falou que ela não vai aceitar esse tipo de coisas na casa dela, ela não vai aceitar, como se fosse uma família feliz. E aí depois aparece o Iron Lord, ele tá como prefeito, né? Aparece um Iron Lord e a aeromoça e a mãe da Verônica, né? A mãe da Verônica, né? Aparece a mãe da Verônica, né? E a Hermione, a Hermione aparece, tudo mais, feliz e blá 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 blá. E aí, o que acontece que a Verônica fala que não vai aceitar, porque, tipo assim, ele está querendo conviver como se fosse uma família feliz e tudo mais. E aí, depois, aparece o Iron Lot e a Hermione e a mãe da Beth e o Sheriff Jones, né? Aparece eles e a mãe da Beth convida para eles se juntar junto e jantar. Aí, depois, eles começam a beber no... Eles estão no Pops e depois eles descem lá no Bollier, La Bollier, né? Eles aparecem, daí aí o Iron Lord fala assim que ele fala, ele fala, né? Na verdade ele fica tipo assim querendo jogar indireto pro FP, porque o FP ele bebia e tudo mais. E ele fala assim que ele tem que tentar se controlar para levar eles embora. E aí ele fala assim, eu não vou ser mais nenhum dos seus capachos igual o xerife Mineta, não. Ele fala pra ele e tudo mais, pega uma garrafa e quebra. A mulher dele tenta segurar ele, né? A mãe da Beth e tudo mais tenta segurar. E a Alice, né? Ele tenta segurar a Alice e a Alice tenta segurar o FP, né? E aí ele fala assim, eu não vou fazer nada com você e tudo mais, fala pra ele. Ele fala assim, eu não vou deixar ele fazer isso comigo, Alice. Ele fala, conversa com ela e tudo mais. Daí tem uma parte romântica dos dois que eu achei bem bonitinho. E aí ele fala isso e ele finalmente fala dos serpentes. Eu acho que ele vai voltar com tudo com os serpentes, que eu tenho certeza que ele estava comentando, né, com a Alice. Serpente, eu sou serpente, eu posso ser os dois. Porque o Iron Lord, ele pode ser o prefeito e pode ser... entre aspas, o cafetão da cidade, né? Aí ele fala que ele também vai ser o xerife e também vai ser também o xerife e também vai voltar aos serpentes, né? Aí aparece a Beth riscando o Sr. Chip do quadro dela, que ela tem várias fotos, né? Que ela tá investigando e tudo mais. Tem um monte de foto que ela investiga as pessoas, né? E aí... Finalmente ela e o Jughead estão se juntando para investigar tudo isso da escola. Ela fala pro Jug procurar, né, o diretor, só que o diretor ele não escuta o Jug porque, tipo assim, não é que ele não escuta, é que ele não prestou atenção por causa que conta de que ele estava conversando com a dona, né, por causa daquele negócio que aconteceu. Por causa daquele negócio que aconteceu e tudo mais. E aí depois aparece o Art, ele... tipo, com um quadro do pai dele e tudo mais. Ele falando assim, a mãe dele falando assim, seu pai ia ficar muito orgulhoso de você, né? Falando pra ele que ia ficar muito orgulhoso dele e tudo mais, né? Que ele põe um quadro. E aí depois aparece a Sherry falando assim que a família dela tem um mistério cabro, né? Que fala, sei lá. É um mistério cabuloso que eles têm e tudo mais. Ela inventa pra tia dela não ficar querendo investigar, porque os parentes chegaram, né? Os parentes da Cheryl chegou e ela tenta, tipo assim, inventar alguma coisa pra tia dela se afastar da casa dela pra não ficar com aquele xarope de bordo, né? Da família dela e tudo mais. Fala pra ela não ficar lá enchendo o saco e daí ela pega e tenta
dá um jeito. Daí ela fala pra vovó Rose contar histórias da família deles e tudo mais. E aí ela fala assim, ai, antigamente eles ficavam muito com fome e eles comiam eles mesmos e tudo mais. E a família deles tem esse negócio. Fala assim que provavelmente o que vocês estão comendo agora é carne do meu tio, né? Que a Tony me matou e tudo mais. Que eu falei pra vocês que a Tony matou o tio da Cheryl, né? Mas em legítima defesa e tudo mais, não que ela queria matar mesmo. E aí ela fala isso aí, né, pra ele. E fala pra eles, e eles somem e não quer aparecer. Tipo, e além disso ainda, ela não acredita, tipo, ela não quer acreditar. Depois aí, o que acontece? Ela mostra o Jason e ele sai correndo e tudo mais. E o filho dela quer vomitar e tudo mais. E aí aparece eles bonitinho, né? Ela e a Tony, a Cheryl e a Tony, bonitinho, falando, ai, obrigada, amor, por você ter me salvado e tudo mais. Ela falou, né? Falou obrigado por ter salvado ela. E como vocês sabem, o Charles e o Chick não apareceram nessa temporada, mas eu tenho certeza que eles vão aparecer, né? E como vocês sabem, só falta 2 episódios para acabar de Riverdale. Que pena, né? Que vai ficar um tempinho sem passar, mas eu logo começo de novo, né? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostou, comente e compartilhe. Não desculpe às vezes eu ficar gaguejando um pouco hoje, porque hoje eu não estou muito legal assim, mas eu sabia que eu tinha que gravar o vídeo pra vocês, tá? E é isso.